Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num livro bem curtinho, mas com uma força incrível, o livro de Ageu. É uma história de mais de 2.500 anos sobre um povo, um profeta e um projeto que estava, assim, totalmente parado. E o mais interessante é que a mensagem tem tudo a ver com os nossos dias. Bom, vamos lá. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta. Sabe aquela sensação de que a gente está se esforçando, trabalhando pra caramba, mas o resultado não vem? Que parece que o esforço simplesmente some, evapora? Pois é, era exatamente essa frustração que o pessoal de Jerusalém estava sentindo naquela época. E aqui está o ponto central do conflito. O povo tinha voltado do exílio na Babilônia e estava super ocupado. Ocupado construindo casas confortáveis para si, sabe, com acabamento de primeira, painéis de madeira, um luxo. Enquanto isso, o projeto mais importante da comunidade, a Casa de Deus, que era o centro da identidade e do propósito deles, estava ali, abandonado, em ruínas. As prioridades estavam claramente invertidas. E olha só que genial a forma como o profeta Ageu descreve a situação. Ele usa essa metáfora fantástica para explicar a frustração do povo. Eles recebiam o salário, mas era como colocar o dinheiro numa bolsa cheia de furos. A grana simplesmente escapava. É uma imagem muito forte para um problema muito real que eles estavam vivendo. Para a gente entender direito, a gente precisa de um pouco de contexto. Um grupo de judeus tinha voltado da Babilônia com uma missão bem clara: reconstruir sua terra e principalmente o templo. No começo, foi aquela empolgação toda, eles até lançaram os alicerces. Mas, depois de um tempo, o trabalho simplesmente parou, e ficou parado por anos. A comunidade estava meio à deriva. Mesmo com a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, o projeto não andava. A desculpa oficial, ainda não chegou a hora certa. Mas a verdade é que era uma mistura de desânimo por causa da oposição dos povos vizinhos, com um foco cada vez maior no conforto pessoal. E a consequência disso tudo, segundo o profeta, era uma seca que vinha de Deus e que estava acabando com as colheitas e com o sustento deles. E é bem no meio desse cenário de apatia que surge Ageu. Ele era conhecido como o profeta do templo, e ele não chegou com palavras mansas, não. Ele veio com um diagnóstico divino, direto ao ponto, sem rodeios. A ordem dele foi essa, bem direta, repetida 2 vezes para ninguém ter dúvida. Em outras palavras, era como se ele dissesse: pessoal, parem um pouco e pensem bem no que vocês estão fazendo. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Era um chamado urgente para uma autoavaliação, para conectar as ações, ou a falta de ação, com as consequências que eles estavam sofrendo na pele. Então, o ponto central da mensagem era este. Ageu ligou diretamente a crise econômica e agrícola deles à crise de prioridades. Ele disse que Deus estava segurando as bênçãos porque eles tinham abandonado a obra de Deus para cuidar só dos seus próprios interesses. Aquela história da bolsa furada não era azar, entende? Era um sintoma claro de negligência espiritual. Mas o mais legal é que a história não para no diagnóstico do problema. O que vem a seguir é impressionante. A reação do povo. A mensagem dura de Ageu não entra por um ouvido e sai pelo outro. Pelo contrário, ela provoca uma mudança imediata e profunda. Acontece uma coisa incrível, tipo uma reação em cadeia do bem. Primeiro, os líderes, Zorobabel e Josué, ouvem e aceitam a correção. Aí, inspirados pelo exemplo deles, o povo todo obedece. E, finalmente, eles se unem com um propósito renovado e voltam para o trabalho na casa do Senhor. E a rapidez com que tudo aconteceu é de cair o queixo. Olha só. Ageu prega no primeiro dia do 6º mês. E, pasmem, no dia 24 do mesmo mês, ou seja, só 23 dias depois, o povo já estava lá, no canteiro de obras, com a mão na massa. É uma das respostas mais rápidas a uma mensagem profética em toda a Bíblia. E qual foi a resposta de Deus para essa obediência toda? Uma promessa imediata e poderosa. No exato momento em que eles decidiram agir, a mensagem que era de repreensão se transformou numa mensagem de encorajamento. Eu estou com vocês. Essa era a garantia de que eles não estavam sozinhos nessa jornada. Bom, o trabalho recomeça, todo mundo animado, mas aí surge um novo problema. Dessa vez, um problema interno. Uma crise de confiança que era alimentada pela memória do passado. A pergunta que começou a pairar no ar era essa. O que eles estavam construindo agora se comparava de alguma forma ao glorioso templo que Salomão tinha construído? Aquele entusiasmo inicial começou a ser substituído por um baita desânimo. E Ageu, mais uma vez, consegue colocar em palavras exatamente o que o povo estava sentindo. Os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo na infância, olhavam para aquela nova estrutura e sentiam uma decepção profunda.
Para eles, em comparação, o novo templo não era nada. Mas é aqui que a história tem uma virada fantástica, talvez a parte mais inspiradora de todas. Deus não ignora o desânimo deles. Pelo contrário, ele dá uma nova perspectiva, redefinando o que realmente significa glória e sucesso. A resposta de Deus é cheia de empatia e força. 3 vezes ele repete, "Sê forte". Uma vez para o líder, uma para o sacerdote e uma para todo o povo. É um comando para perseverar, não porque a obra era grandiosa aos olhos humanos, mas porque ele, Deus, estava com eles. E então vem a promessa. E que promessa! Deus diz que a glória daquele segundo templo, que parecia tão inferior, na verdade seria maior do que a do primeiro. E o motivo não tinha nada a ver com a arquitetura ou riqueza. A glória maior não viria de prata nem de ouro. Viria da pessoa que um dia andaria e ensinaria nos pátios daquele templo. A promessa apontava diretamente para a vinda do Messias, que Ageu chama de o desejado de todas as nações. A presença de Jesus ali daria àquele lugar uma importância espiritual muito, mas muito maior que toda a riqueza material do Templo de Salomão. E a mudança foi imediata. Deus declara que a partir do dia em que eles realinharam suas prioridades, a maldição da bolsa furada seria revertida. A videira, a figueira, a oliveira, tudo voltaria a dar frutos. A bênção material viria como consequência da obediência espiritual. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história de Ageu é sobre a reconstrução de um prédio, mas a mensagem é sobre reconstruir prioridades. A gente é convidado a pensar quais são os templos importantes nas nossas vidas, nossos propósitos, nossas comunidades, nossos relacionamentos, que talvez a gente tenha deixado em ruínas enquanto estava ocupado com outras coisas. Uma pergunta de 2.500 anos atrás que continua ecoando hoje.